Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Noé. O texto base para o nosso estudo de hoje é Gênesis 6, verso 9, que diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Como temos estudado até aqui, Noé representava em sua geração a contramão daquilo que tinha sido a decisão que as pessoas daquela geração haviam tomado. Eles haviam decidido viver sem qualquer tipo de consideração para com Deus, para com a vontade de Deus, para com a simples do Senhor. Noé se destacou no meio dessa geração como alguém que tinha três características que são mencionadas no texto que nós lemos. Noé era um homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. São três características. Um homem justo, o justo é aquele que foi justificado por Deus. É aquele que anda na prática da justiça. Justiça é algo que Deus concede ao ser humano. Íntegro. O íntegro é aquele que é piedoso, é aquele que anda de acordo com a vontade do Senhor revelada em sua palavra. Ele andava com Deus. Aqui está o grande segredo. Ele decidiu andar junto com o Senhor, seguir nos passos do seu Senhor. Quando olhamos para Gênesis capítulo 5, principalmente, nós descobrimos a razão pela qual Noé decidiu andar com Deus. Noé veio de uma família fantástica. Um dos seus ancestrais tinha sido ninguém menos do que o próprio Enoque. Enoque, existem apenas 2 versículos que falam sobre ele no capítulo 5, mas que mencionam uma história de vida tremenda. Essa é a história de Noé. Ele viveu 300 anos, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Matusalém, e depois de ter dado à luz a esse filho, depois de ter gerado esse filho, o Enoque, ele andou com Deus por 365 anos, e não morreu, ele não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. Esse andar com Deus não era como o de um eremita que se escondia nas montanhas, não. Mas ele decidiu andar com Deus, decidiu viver a experiência da comunhão com Deus. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que muita gente tem dificuldade de poder compreender aquilo que é a grande luta do cristão. Nós não somos chamados para poder lutar de forma clássica contra o próprio diabo. Se nós entrarmos para poder lutar contra ele, nós perderemos. Nosso pai, Adão, foi criado menor do que os próprios anjos. E só para poder lembrar que o diabo, antes de se tornar o diabo ou Satanás, ele era o Lúcifer, o principal de todos os anjos criados por Deus. Ele é muito poderoso. Portanto, na nossa força e poder, não podemos lutar contra ele. Essa luta, ela foi dedicada a ninguém menos do que ao próprio Cristo, que na qualidade de Miguel, ele vem e luta pelo povo de Deus. Ele se levanta para poder lutar pelo povo de Deus. Usa a sua armadura e luta. Ele vence as batalhas. Mas então qual é a luta que nós devemos desempenhar? É a luta pela comunhão. É a luta por estar na presença do Senhor Deus. É a luta, porque é uma luta, irmão. Se você me disser que para você é natural buscar a presença do Senhor Deus, eu vou dizer, rapaz, você precisa parar de ser mentiroso. Porque vai completamente contra a nossa natureza. Nós não temos o prazer natural de entrar na presença do Senhor Deus. A nossa natureza maculada pelo pecado foge de Deus. Isso é natural na nossa própria natureza. Portanto, buscar a Deus, andar com Deus através do estudo da palavra, através da oração, através da comunhão diária, vai completamente contra a nossa natureza. Nossa natureza pecaminosa tem prazer no pecado, tem prazer em viver, satisfazer as suas próprias paixões pecaminosas. Mas nós somos chamados para poder viver uma vida de comunhão com Deus. E enquanto andamos com Deus, vão acontecendo algumas coisas. Nos tornamos justificados, nos tornamos íntegros e piedosos e continuamos andando com Deus. Portanto, na descendência, os ancestrais diretos do Noé foram indivíduos tremendos. Matusalém, por exemplo, que foi o seu avô, Matusalém, filho de Enoque,
foi o indivíduo que mais viveu em toda a Terra. Ele viveu 969 anos. E nesses 969 anos que viveu, ele foi conhecido como um homem extremamente temente a Deus, piedoso. Pela cronologia bíblica, descobrimos que ele morreu pouquíssimo tempo antes que o dilúvio acontecesse. Ele ajudou Noé no processo de construção da própria arca. E haviam outras pessoas da própria família do Noé que também andavam com Deus, mas que acabaram falecendo antes do próprio dilúvio. Até porque nós sabemos que Noé construiu a arca durante um período de 120 anos. Noé, portanto, aprendeu em casa, com a sua família, o que é andar com Deus. E quando olhamos para Gênesis capítulo 5, lá no finalzinho do capítulo 5, nós descobrimos que Noé estava para poder nascer, o seu pai, Lameque, quando viu a situação do nascimento de Noé, ele olhou e disse: esse menino vai nos consolar do nosso sofrimento. O que ele estava dizendo? Quando nós vamos para o livro Patriarcas e Profetas, nós descobrimos que o próprio Enoque já tinha recebido uma orientação da parte de Deus e que dentro de mais alguns anos um dilúvio aconteceria. E o Enoque pregou a respeito disso. O próprio Matusalém também pregou a respeito disso. E quando Noé vai nascer, o seu pai diz: esse menino vai nos consolar. Aquele era um tempo de cumprimento de profecias. E o seu pai, quando ele vem chegando nesse mundo, olha para ele e diz: quem sabe não vai ser através desse que Deus vai nos consolar. Ele, portanto, nasceu numa família de pessoas tementes a Deus. Ele não começou a andar com Deus do nada. Houve um processo de preparação. Ele veio de uma família de pessoas que decidiram andar com Deus. Isso é uma coisa fantástica. Porque já que andar com Deus, já que viver uma vida de integridade e piedade, viver uma vida justa ou justificada, elas são importantes para poder determinar que uma pessoa estará ao lado de Deus. Nós precisamos compreender como é que esse processo todo acontece. Ele não acontece por acaso. Não existe nenhuma varinha de condão que você toca no indivíduo e diz: agora você vai começar a andar com Deus, vai viver uma vida piedosa, uma vida justa, de integridade. Não. A vida justa, a integridade e o andar com Deus é o resultado de uma vida de experiência com o Senhor. É o resultado de uma vida de busca. E esse é o tipo de coisa que nós temos que aprender em casa. Às vezes, pastor, mas em casa não tem condição, porque meus pais não temem a Deus, minha família não teme a Deus, eu sou sozinho, ok? Então ande na contramão da sua família e busque por você o Senhor Deus. Faça a construção da sua família a partir de você, como alguém que vai andar com Deus. O que eu estou te dizendo é que Noé, ele veio de uma família que o ensinou a andar no caminho do Senhor. Mas há um detalhe que nós precisamos compreender, e eu achei fantástico a maneira como o autor da lição tratou do tema. Gênesis 6, verso 8, nos dá um detalhe muito interessante. Apesar do Noé vir de uma família de pessoas tementes a Deus, de uma família de pessoas que o ensinaram a ser justo e íntegro, de andar com Deus, não era um homem pecador, assim como eu e você. Por isso, Gênesis 6, 8 vai dizer qual é o grande segredo dele. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Esse é o primeiro texto da Bíblia onde a palavra graça vai ser usada em relação a um ser humano. Noé, apesar de ser uma pessoa que estava buscando a Deus, que estava andando com Deus, ele era pecador. Portanto, para ser achado justo, íntegro e alguém que estava andando com Deus, ele precisava da graça do Senhor. O que eu tenho descoberto na minha experiência é que quando você começa a andar com Deus, quando você começa a lutar pela comunhão diária, sem deixar que nem um dia se passe sem que a palavra de Deus seja aberta, sem que você dobre seus joelhos e clame a Deus em oração, algo começa a acontecer na tua história. Tua história começa a ser uma história diferenciada. Isso não significa que você não vai pecar. Não vai significar que você não vai perder a paciência e falar bobagem quando deveria estar com a tua boca fechada, que você não vai pensar bobagem, que você não vai fazer bobagem. Não. Significa que você vai ter mais consciência de quem você é e mais você vai depender de Deus. De forma que no exato momento em que você cair em pecado,
você vai ter a força necessária para poder dizer: Senhor, me perdoe, eu dependo da sua graça. A história de Noé não é uma história de um homem perfeito. Prova está que logo depois do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha, ele faz o vinho e se embebeda. E olha que confusão que dá na família desse homem, um homem de Deus. Mas era um homem que estava sendo justificado pela graça de Cristo Jesus. Portanto, eu quero que você compreenda que Noé foi escolhido entre aqueles da sua geração, não porque ele fosse melhor do que eles. Ele também era pecador. Mas enquanto andava com Deus, ele era justificado por Deus, pelo poder do Espírito de Deus vivia em piedade, e assim a graça de Deus estava com ele e fazia dele aquilo que ele deveria ser. Um instrumento através do qual Deus queria usar para poder abençoar aquela geração. Eu acho isso fantástico. Porque isso já mostra para você e para mim que eu e você podemos viver a mesma coisa. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não mostra a história de super-homens ou de super-mulheres com superpoderes, não. Mostra homens e mulheres que eram exatamente iguais a nós, mas que decidiram viver uma vida de comunhão com Deus. E por terem escolhido viver em comunhão com Deus, a graça de Deus os alcançou e fez deles uma grande bênção na sua geração. É exatamente isso que Deus quer fazer com você e comigo na nossa geração. Ore comigo pedindo a Deus para que essa seja a nossa realidade. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Noé foi um homem abençoado, que a Tua graça estava com ele. E porque andava com o Senhor, foi justificado e viveu em integridade, em piedade. Ajuda-nos a viver a mesma experiência hoje. Que a Tua graça nos cubra nesse dia, pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?